Bom, galera, meu nome é Douglas. Eu estou aqui gravando esse vídeo para mostrar um pouquinho do sistema de automação residencial, o Home Assistant. Eu vou compartilhar aqui como é que está ficando a configuração do meu sistema. Eu ainda sou iniciante nessa área aqui, mas tem muita gente que também quer iniciar ou tem dúvida se vale a pena iniciar ou não. Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com o sistema, para tentar ajudar algumas pessoas aí que têm dúvida, para entender um pouquinho como é que funciona o sistema e o que o sistema é capaz de realizar. Então, esse aqui é o sistema Home Assistant que eu estou desenvolvendo. Ele é um sistema de código aberto, então ele é totalmente gratuito e tem uma comunidade muito boa que vem ajudando bastante ao sistema melhorar. Hoje, o meu sistema ele está instalado no Raspberry. Então, eu estou acessando aqui no meu computador, mas ele fica todo instalado no Raspberry. Como é que eu acesso no meu computador? Eu acesso através do IP, eu digito o IP aqui no navegador e acesso a parte de interface do sistema. Então, o Raspberry ali fica apenas para instalar o sistema e ficar rodando o sistema. Eu não acesso o Raspberry através de um monitor, eu não instalo nenhum monitor no Raspberry, eu não coloco nenhum mouse, nenhum teclado. Eu apenas coloco um micro SD com o sistema e ele fica ali conectado na internet 24 horas rodando e eu não mexo mais nele para nada. Toda a parte de configuração eu faço através da interface aqui, através do meu computador, eu posso também fazer através de um smartphone, através de um tablet. Qualquer dispositivo com acesso à internet que consiga visualizar o IP do Raspberry, é possível fazer a configuração e qualquer tipo de ajuste. Então essa aqui é a tela do meu sistema. Tá? Hoje já está um pouco mais customizada. No começo demorei um pouco para chegar a essa parte de customização, mas depois que tu vai aprendendo, adquirindo mais experiência, vai vendo que isso é bem prático, bem fácil. Basta aí ler um pouquinho da documentação, de alguns tutoriais, vai ver que essa parte aí vai ficando cada vez mais prática. E aí você consegue aí configurar e customizar como você achar melhor. Então, aqui na minha tela inicial eu coloquei o clima da minha cidade. Aqui tem eu e minha esposa. Aqui mostra a localização de onde eu estou, a localização de onde minha esposa está. Hoje ela está na empresa dela e eu estou em casa. Aqui mostra o status da bateria. No meu caso, eu não consegui ainda pegar a informação da bateria do meu celular. Não sei por que não está passando a informação, mas isso é normal acontecer um probleminha ou outro. Mas a ideia é ir buscando alternativas de conseguir resolver o problema. Se eu não conseguir resolver o problema, eu já tenho algumas ideias de conseguir pegar a informação aí da bateria do meu celular através de outras configurações. A temperatura da cozinha e a umidade da cozinha, configurei aqui para mostrar na tela inicial também. Essas informações aqui estão pegando através de um sensor da Broadlink. Aqui eu configurei a contagem regressiva, Letícia, que é minha filha que vai nascer esse ano. E aqui o apartamento que vai ficar pronto ano que vem. É um apartamento que eu e minha esposa compramos e vai ficar pronto ano que vem. E hoje a gente está numa casa alugada. Eu estou fazendo bastante teste aqui em questão de automação residencial nessa casa. Para quando chegar o meu apartamento eu conseguir aplicar aí o que eu achar que for melhor em questão de automação residencial. Aqui os aniversários que eu configurei. Então aqui lista os próximos aniversários. Aqui é a iluminação da casa. Então eu tenho todo o controle da iluminação através dessa área aqui. Então, por exemplo, luzes externas, se eu clicar aqui, mostra as luzes externas, luz da garagem, luzes da frente, luzes do quintal. Então, se eu clicar aqui na luz da garagem, a luz da garagem já acendeu aqui. E aqui mostra que a luz da garagem está acesa. Então, mostra aqui até o tempo de faz quanto tempo que foi ligada a luz da garagem, 0 segundos. Então, aqui a luz da frente faz 15 minutos que eu não liguei. E se eu clicar aqui, acaba desligando. Se eu clicar aqui em luzes externas, vai ligar todas as luzes da área externa. Ó, então,
todas as luzes aqui, a luz da garagem. Com um clique eu acabei ligando todas as luzes. Então, com um clique também eu consigo desligar. Tem todo o controle aqui. Olha aqui um alerta dizendo que a luz da frente foi acesa aí às 12 horas e 11 minutos. Então é uma automação que eu criei e que o meu Home Assistant enviou para mim. Então aqui tem mais algumas funções que eu coloquei. Desligar geral. Aqui eu consigo desligar, através desse botão eu desligo a iluminação, desligo o ar-condicionado, desligo TV, desligo todos os dispositivos integrados com o Home Assistant. Aqui eu desligo somente a iluminação, aqui eu desligo somente ar-condicionado e aqui eu desligo todas as TVs e monitores conectados. Então, cada item desse aqui é chamado de card. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um card do clima e se eu clicar aqui, eu vou conseguir mais detalhes desse card. Então, eu consigo ver aqui como é que foi o cronograma aí do clima desde ontem. Então, ontem, 8 de março, estava nublado, parcialmente nublado, aqui estava nublado, mas no finalzinho do dia estava chuvoso. Então, eu consigo ter aqui um pequeno cronograma. Aqui a informação da temperatura, pressão do ar, umidade. Então, eu tenho umas informações um pouco mais detalhadas quando eu clico para ver mais detalhes. A previsão dos próximos dias, eu consigo configurar também, em vez de mostrar a previsão dos próximos dias, para colocar a previsão das próximas horas, por exemplo. Então, esse dispositivo, Dark Sky, ele tem esses tipos de configurações. Cada dispositivo, cada sensor tem as suas configurações. Aí, como é que funciona esse Dark Sky? Esse aqui é um componente que tem integração com o Home Assistant. Então, não necessariamente eu preciso ter um equipamento ou um dispositivo para poder integrar com o Home Assistant. Então, Dark Sky é um dispositivo que integra com o sistema que informa clima, previsão do tempo, e com a integração com o Home Assistant eu consigo ter essas informações. Para vocês terem uma ideia, essa aqui, acessar aqui a tela de componentes do Home Assistant. Ó, essa aqui é a tela de componentes do Home Assistant. Então, hoje tem mais de 1.300 componentes que tem integração. E esse número vai aumentando a cada dia. Tá? Então, aqui eu tenho separado por tipo de dispositivo. Então, se eu vir aqui em clima, eu consigo ver aqui os dispositivos que têm integração. Então, eu consigo ver aqui o Dark Sky. E se eu abrir aqui o Dark Sky, tem toda a documentação de como realizar a configuração no Home Assistant. Então, aqui explica tudo como eu consigo fazer essa configuração lá no meu sistema e conseguir visualizar as informações do clima. Então, tem vários sistemas aqui, vários dispositivos que eu consigo fazer a integração. Tem o Yahoo, por exemplo, para poder integrar. Eu escolhi o Dark Sky, mas tem vários outros dispositivos que eu poderia estar utilizando. Iluminação, por exemplo, eu tenho vários dispositivos que fazem integração com iluminação. Tem o TP-Link, Zigbee, tem o Yeelight, que é da Xiaomi, tem o Philips. Enfim, tem vários dispositivos aqui que eu posso fazer a integração com o Home Assistant. Tem muita coisa já que funciona com o Home Assistant. Então, aqui em cima tem outros menus que eu estou configurando. Esses menus eu vou configurando conforme eu achar melhor. Então, aqui eu separei os cômodos. Nessa parte aqui eu estou configurando já para deixar pronto para o meu apartamento. Então, aqui eu coloquei a cozinha, a suíte, o escritório. Mais para frente eu pretendo colocar as outras áreas que o apartamento vai ter. E aqui, por exemplo, na cozinha eu tenho o micro-ondas, o ar-condicionado, a iluminação. Se eu clicar aqui na iluminação, por exemplo, a luz da cozinha já ligou aqui na minha casa e o card aqui, a imagem ficou colorida, informando que a luz está ligada. Se eu clicar aqui, a luz da cozinha já apagou aqui, já apagou e o card aqui ficou preto e branco de novo. Então, por exemplo, no escritório aqui eu posso desligar os monitores, posso ligar a iluminação. Essa parte do escritório eu já mostrei no vídeo anterior.
Aqui eu tenho um menu só da iluminação, para ter um controle mais detalhado. Então, aqui eu tenho a iluminação interna, a iluminação externa. Por exemplo, aqui o LED do escritório, eu consigo ligar, aumentar o brilho, e eu posso trocar a cor aqui. Eu posso colocar vermelho, eu posso colocar azul, eu posso deixar branco. Eu posso aumentar e diminuir o brilho também. Esse é um dispositivo do Magic. Aqui tem integração com o Home Assistant. E aí te dá essa opção de gerenciar as cores e tudo mais. Aqui foi um card que eu coloquei para controlar o tempo. Controlar o tempo não, para me informar o tempo de quanto tempo que cada luz ficou acesa. Então, por exemplo, a luz da cozinha aqui ficou mais de 6 horas acesa. Nessa parte que eu configurei por semana. Então, essa informação aqui é desde segunda-feira. Aí quando chega a segunda-feira, zera novamente e começa uma nova semana. Eu posso configurar total, eu posso configurar por dia. Te dá várias opções aqui para fazer esse tipo de configuração. Aqui uma área só do clima, então um pouco mais detalhado. Tá? São as mesmas informações que tinha lá na tela inicial, só que com algumas informações a mais. Então eu tenho aqui umidade, o vento, nuvens, resumo do dia de hoje. Chuva forte começa esta tarde e continua até amanhã de manhã. Aqui um pouco mais informações sobre o clima, sol acima do horizonte. Um pouco mais informações aqui da cidade onde eu moro. Aqui é a temperatura. E aqui a chuva, as condições de chuva, as condições de temperatura. Mas são itens que eu ainda estou testando, que eu não sei se eu vou manter essas informações. São itens que eu vou testando e configurando para ver o que eu acho melhor manter ou retirar. Então eu vou testando e conforme eu acho gostando ou não, eu achando útil ou não, eu vou tirando ou mantendo. Aqui são as informações dos meus dispositivos. Aqui então tem as informações da minha internet. Então aqui eu consigo controlar o ping, o download, o upload. Aqui as informações do meu Raspberry. O sistema está ativo aqui há quase 3 horas. Micro SD, a utilização. Então é um micro SD de 32 GB, está utilizado aí um pouco mais de 4. O percentual de memória. O percentual do uso do processador. A temperatura do Raspberry. As informações do Home Assistant. Então aqui é a última autenticação, meu IP, as informações aqui da temperatura. E aqui alguns dispositivos que eu configurei para mostrar se estão conectados ou não. Então internet, roteador, meu computador, os monitores, alguns dispositivos de automação residencial, Chromecast, Broadlink, e aqui alguns celulares que eu configurei. Aqui a câmera que eu tenho integrado com o Home Assistant, uma câmera da Xiaomi. Tá aqui em tempo real, tem um delay, lógico. Quando eu clico aqui eu consigo ampliar a imagem. E aqui eu tenho um sensor na porta do Sonoff, que quando eu abro a porta, automaticamente eu recebo uma notificação que a porta foi aberta e eu recebo uma imagem também através do Telegram. Então me mostra uma imagem aí do tempo que a porta foi aberta. Aqui é só uma tela para eu ter o controle de alguns componentes que eu tenho instalado. Aqui são alguns componentes que eu tenho instalado para poder customizar um pouco mais o meu sistema. E aqui eu tenho a versão que está atualizada e que é a versão atual que tem disponível. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse componente que tem uma versão nova e se eu clicar aqui eu já abro a tela para poder baixar a nova versão e atualizar o meu sistema. Aqui é um despertador que eu configurei para dia de semana o Google Home avisar com esse texto, bom dia, são 7 horas da manhã. Aí ele começa a tocar depois uma música do
do YouTube. Esse despertador aqui eu acabei copiando de um projeto, do Rude. Eu vi esse projeto esse sistema aqui no projeto dele. Achei interessante, foi bastante interessante para eu entender como é que funcionava algumas coisas. Tem muita coisa aqui que eu me baseio em outros projetos, que eu acabo pegando as ideias de outros projetos e adaptando no meu aqui. Essa aqui é uma área de rastreamento, aqui já está tendo um probleminha, tem que avaliar o porquê que está acontecendo isso. Mas aqui é rastreamento de alguns pacotes que eu tenho num aplicativo. E esse aplicativo tem integração com o Home Assistant. Então eu coloquei aqui tem as informações dos pacotes. Então tem 6 pacotes para receber, tem um pacote que foi retornado e nenhum pacote para retirada. E eu também configurei para receber algumas notificações no Telegram. Aqui controle de consumo de alguns dispositivos, eu estou controlando com o Sonoff Pool. Eu já tinha mandado essa imagem para algumas pessoas. Então eu tenho 2 Sonoff Pools hoje, que é ligados no refrigerador e outro no micro-ondas. Então aqui eu configurei faz 2 dias essa parte aqui, então eu tenho um consumo, por exemplo, de hoje do refrigerador, 57 centavos, já me custou. Se eu abrir aqui, eu tenho um pouco mais detalhados, o consumo de hoje, o consumo de ontem e o consumo total. Mesma coisa com micro-ondas. E aqui eu configurei para ter o valor do consumo total, tanto do refrigerador quanto do micro-ondas, somando os dois. Então a ideia aqui é colocar mais dispositivos e eu ter um controle mais detalhado. Eu vi projetos já que o cara colocou direto no disjuntor da residência dele. Ficou bem interessante, achei super legal, gostei bastante da ideia. Gostaria de fazer um pouquinho mais complicado, mas não vi muita dificuldade nisso também. Só que eu também gosto de ter as informações mais detalhadas, então eu pretendo comprar mais alguns Sonoff Pool e fazer essa configuração e depois aplicar aqui tudo no Home Assistant. Eu ainda consigo fazer tudo que eu estou mostrando aqui através dos sensores, eu consigo fazer automação. Por exemplo, se o custo total passar de R$2, eu posso configurar para o Home Assistant me enviar uma notificação através do Telegram. Se se o refrigerador passar de, sei lá, 3.000 kW, me mandar uma informação informando. E aí através disso, eu tenho um controle mais detalhado, mais gerenciado. Tá? Isso aqui eu comecei a fazer ontem. Tem a parte da climatização, então eu tenho o ar da cozinha e o ar do quarto aqui configurado. Então o pessoal aqui me perguntou como é que eu tinha configurado lá no Google Home a parte do ar-condicionado. Então foi através do Home Assistant. Então aqui eu tenho, através do Home Assistant, configurado meu ar-condicionado, que é gerenciado pelo Broadlink. Então tem um card aí, tem um dispositivo que o pessoal compartilhou na internet. E eu instalei esse dispositivo aqui no Home Assistant. E ele faz a integração com o meu Broadlink. E através disso eu tenho um controle geral aqui do meu ar-condicionado. Então se eu clicar aqui, eu posso ligar, desligar, colocar a temperatura que eu quiser, algumas opções, quente, frio, o modo de ventilação. Quando eu faço a integração com o Google Home, meu Google Home pega as informações aqui do meu Home Assistant. Então por isso que apareceu lá o termostato lá no Google Home. O pessoal estava perguntando, como é que tu colocou, como é que aparece e tal. É tudo através do Home Assistant. Eu não tenho nenhum sensor para pegar a temperatura do ar-condicionado. Então, quando eu faço a integração com o Google Home, quando eu ligo lá no Google Home, ele já vai ligar nessa temperatura aqui. E depois no Google Home eu consigo colocar a temperatura que eu quiser, como eu estou fazendo aqui como eu posso fazer aqui no Home Assistant. A ideia é que depois eu colocar mais algumas informações de TV, enfim, cortina, que eu pretendo colocar no meu apartamento também. Então aqui é uma área aqui que eu posso controlar através aqui de dispositivos como o Broadlink.
e aí depois integrar com o Home Assistant, com o Google Home, e aí no Google Home eu poder fazer os comandos de voz. Tá, e aqui por último é uma área que ainda que eu estou utilizando, que eu estou desenvolvendo, que são os Media Players. Então aqui eu tenho o Spotify, eu posso tocar o Spotify aqui e selecionar onde que eu quero executar. Aqui tem a TV que está conectado, e aqui tem os meus caches, o Google Home Quarto, Google Home Cozinha, e todos eles juntos. Então, por exemplo, aqui na climatização, eu configurei dessa maneira. Aparentemente, assim, ele tá bem simples, né? Mas eu tenho alguns cards que eu posso personalizar um pouco mais e deixar ele um pouco mais bonito, digamos assim. Então, tem um componente chamado Thermostat Card. Vou abrir ele aqui. Ó. Esse aqui é o Thermostat Card. Ele é um card que já está integrado com o Home Assistant. Eu não preciso fazer nenhuma instalação. E aqui mostra para que serve, as variáveis de configuração e o exemplo de como configurar esse componente aqui no Home Assistant. E ele vai ficar exatamente como está essa imagem aqui. Então aqui tem a configuração. Vou copiar essa configuração aqui de exemplo e vou abrir meu arquivo aqui onde tem a climatização para vocês entenderem como é que eu vou configurar esse card aqui no meu Home Assistant. Tá. Então aqui eu tenho um arquivo onde tem todos os menus, tá? Esse aqui é o arquivo onde eu tenho todos os menus aqui configurados. Então aqui eu tenho separado por nome, que eu dei nome para cada menu ali, e aqui eu coloquei o nome de controle, essa parte aqui, ó. Ok, então eu tenho controle, então vem aqui no meu código, aqui tem um controle. Então aqui eu tenho o ar-condicionado da suíte e... Não, desculpe. Aqui é outra parte. Aqui... Aqui, essa parte que tem a parte dos ar-condicionado lá. Então aqui eu tenho os dois ar-condicionados configurados aqui no Home Assistant. Ó, tem um ar-condicionado da cozinha e o ar-condicionado do quarto. Então aqui eu tenho o ar da cozinha e o ar do quarto. Se eu colocar aquela configuração que eu copiei ali do documento do Home Assistant, ele vai ficar exatamente como está na documentação. Que é essa imagenzinha aqui. Então eu vou colocar aqui esse card ali. Então a minha entidade é Climate Ar Cozinha. Então esse nest aqui é só um exemplo que estava lá na documentação. Eu substituo pela minha entidade aqui que eu quero configurar. Vou salvar o arquivo. Vou atualizar lá dentro do Raspberry através de FTP. Eu faço através de FTP. Atualizei. Agora eu vou atualizar aqui a página. Ó, já apareceu aqui o ar da cozinha, exatamente como estava aqui. Então aqui eu posso colocar já no frio. Ó, já atualizou aqui para frio. Posso colocar a temperatura que eu quiser. Posso colocar quente. E posso desligar. Então, essa parte de personalização tem vários itens, várias informações para te poder gerenciar e customizar conforme tu quiser. E isso está aumentando cada vez mais. Ah, mas aqui ficou com fundo diferente desse aqui. Porque aqui eu estou utilizando um card, esse card modder, para deixar daquela forma ali. Então eu posso também aplicar esse card modder ali. Essa parte de indentação tem que tomar bastante cuidado, porque se não tiver configurado de forma correta, não vai funcionar. Então essa parte aqui do estilo é onde eu coloco algumas background e tudo mais. Salvei.
Vou atualizar o arquivo. Atualizei no meu Raspberry. Agora eu vou dar F5. Ó, ele já ficou com fundo transparente como estava aqui. Ah, mas tu colocou só o ar da cozinha. Como é que coloca o ar do quarto? Mesma coisa. Eu copio esse bloco aqui que eu configurei do ar da cozinha e só substituo a entidade. Colocando aqui climate ar quarto. Atualiza o arquivo. E já vai aparecer aqui o ar do quarto da mesma forma. Ó, o ar do quarto. Ah, mas ele colocou embaixo da ar da cozinha. Não dá pra colocar do lado? Consigo colocar do lado. No meu caso, eu tenho esse Custom Layout Card que me permite eu colocar aonde eu quiser cada componente. Aí eu utilizo esse break aqui para poder controlar cada coluna que cada dispositivo vai ficar. Então, eu coloco um break aqui depois do ar da cozinha e o próximo configuração aparece na próxima coluna. Atualizei o arquivo, vou utilizar o meu sistema, já ficou aqui do lado. Então, nesse caso, eu não teria nem mais necessidade desse item que eu tinha configurado antes, porque eu já tenho esses dois aqui, já é o suficiente para configurar. Então, eu posso vir aqui e remover essa parte aqui. Novo, atualizo o arquivo, atualizo meu sistema e pronto. Eu tenho o controle do ar-condicionado aqui, dessa parte aqui mais customizada. Então, eu posso fazer várias modificações aqui no sistema e configurar da forma que eu quiser, a partir do momento que o sistema permite. Então, esse ar-condicionado aqui, pode ver, já tem mais informações, tem umidade. Esse ar-condicionado do quarto, ele já é quente e frio, ele tem mais funcionalidades. Tá, e é só isso? Não, não é só isso. Então, eu vou abrir aqui essa parte aqui que mostra todas as minhas entidades. E aqui eu tenho a parte de automação. Então, aqui são automações que eu criei. Por exemplo, quando meu celular está conectado, eu criei uma automação para o Google Home falar: celular do Douglas conectado. Eu criei uma automação aqui, por exemplo, ó, desligar ar e luzes 1h da manhã. Hoje, além de desligar ar e luzes, desliga também os monitores e micro-ondas. Então, todo dia, 1h da manhã, desliga tudo o que tiver de dispositivo conectado à internet ou automação residencial. Aqui, se não tiver ninguém em casa, desliga tudo. Então, se você esqueceu uma luz, esqueceu uma TV ligado, ele vai desligar tudo. Ah, mas como é que sabe que tem alguém em casa ou não? É através daquele dispositivo que eu mostrei aqui na tela inicial. Então, por exemplo, eu estou em casa, minha esposa não está em casa. Se não tiver ninguém em casa, aí executa aquela automação automaticamente, sem eu fazer nada. E isso é através do celular, através do GPS do celular que consegue identificar. A internet lenta. Quando a internet estiver abaixo de 10 MB, o Google Home fala: a internet está lenta. Ligar ar-condicionado da cozinha ao meio-dia. Então, quando alguém chega aqui, pelo menos de segunda a sexta, como foi que eu fiz a configuração, quando alguém chega em casa e a temperatura da cozinha está acima de 29 graus, o ar-condicionado liga automaticamente, sem fazer nada, sem ter que apertar nenhum botão, falar alguma coisa, nada. Ele liga automaticamente. Quando eu abro a porta, o clima da cozinha aqui já está agradável. Então, tem outras automações aqui e a ideia é eu aumentar cada vez mais essa lista aqui e deixar realmente a minha casa automatizada. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho da experiência que eu estou tendo no sistema. Se vocês olharem aqui, pá, mas o código aqui é cheio de coisa e tal. Mas depois que tu vai pegando a prática, vai vendo que isso aqui é tranquilo. Depois que
que desenvolve uma, duas, três vezes, vai vendo que essas informações aqui são fáceis de mexer, não são complicados. Vai ter uma coisa ou outra que vai dar uma dor de cabeça, vai quebrar a cabeça, mas tem muita documentação na internet, tem muito tutorial, tem muita coisa bastante interessante que ajuda bastante. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ler, tem que... Depois que vai adquirindo mais experiência, participando de alguns fóruns, eu estou participando de alguns fóruns já para pegar algumas ideias e também para questionar algumas coisas. Não costumo questionar coisas básicas, porque isso tem muita coisa na internet que já mostra, já te dá de mão beijada, digamos assim. E eu tento sempre correr atrás, verificar o que eu consigo fazer. Só a partir do momento que realmente não tem mais... Eu estou batendo muito nessa tecla e não estou conseguindo avançar, é que eu jogo um questionamento em algum fórum, seja um fórum em português, seja algum fórum em inglês, o fórum oficial lá do Home Assistant, que tem muita gente que compartilha dúvidas e dicas. Só nesse momento é que eu compartilho, porque senão também fica complicado, né? E tem muita coisa já pronta na internet, aí não custa também a gente correr um pouquinho atrás. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, ficou um pouquinho grande, mas eu espero que possa ter dado aí uma ajuda aí para quem tinha dúvidas de como funcionava o sistema, de como era a parte de configuração. E se alguém precisar de alguma ajuda e alguma dica aí, é só entrar em contato comigo aí que eu tento ajudar na medida do possível. Lembrando que eu também ainda estou aprendendo muita coisa ainda. Então, nem sempre talvez eu vou conseguir ajudar da melhor maneira possível, mas eu também posso orientar como conseguir essas dúvidas. Então é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção de quem assistiu.